Meus amigos, minhas amigas, que a paz e as bênçãos do céu sejam derramadas abundantemente na sua vida. Muito obrigado por estarmos juntos mais um dia no nosso Palavra por Palavra, rezando, meditando, acolhendo a inspiração que a Palavra de Deus oferecida pela Igreja na liturgia de cada dia traz para a nossa vida. Continuamos na companhia de Lucas e agora chegamos ao capítulo 12. Lembramos que do capítulo 9 ao 19, Lucas coloca o Evangelho do Caminho, assim dito. É o trajeto de Jesus, mais do que geográfico, é um caminho espiritual para os discípulos, para nós, no qual Jesus se desloca para Jerusalém. E no capítulo 12, nós vimos ontem o embate dele com as autoridades. No capítulo 12, hoje vai do versículo 1 ao 7, nós começamos com a notícia de que milhares de pessoas estavam seguindo Jesus. É uma multidão tão grande que acabam por se espizinhar de tanta gente que se apertava para poder ouvir Jesus. A sede de salvação era tamanha que as pessoas queriam estar próximas de Jesus. Mas Jesus não se impressiona, ele não é da prática triunfalista, ele se dirige, diz o texto, aos seus discípulos. E nesse dirigir-se aos seus discípulos, ele começou a falar dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aqui vem um grande desafio para nós, porque ele falava para os discípulos não para criticar apenas a maneira, a conduta, o modo de viver dos fariseus, mas é um ensinamento para nós. A hipocrisia é a distância entre o que falamos e o que vivemos. Falamos uma coisa, fazemos outra. Então, esse fermento, que é muito próprio dos fariseus, não pode ser adicionado na nossa vida. Nós precisamos de coerência. E é um caminho difícil, é uma luta constante, porque nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que falamos ou falar aquilo que fazemos. Sabe, meus amigos, aqui de novo o Evangelho nos convida à conversão, a nos aproximar cada vez mais a nossa vida, da vida de Jesus. Por isso que ele vai dizer que não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado nos telhados. E Lucas fala mais uma vez de proclamar nos telhados, porque a força da fé em Cristo é verdadeira. Ela é que nos motiva a ir superando dia após dia as nossas hipocrisias. Todos nós temos limites, todos nós temos dificuldades, todos nós temos incoerências. E o desafio é vencê-los. E nós temos um dom muito especial, que é Jesus Cristo, morto, ressuscitado, crucificado, ressuscitado, que intercede por nós junto ao Pai, que junto do Pai nos manda o Espírito que reconcilia, que renova, que nos unge, que nos dá força cada vez e sempre mais. Depois, nessa jornada para os discípulos, ele diz: meus amigos. Acho tão bonito essa expressão lá do Evangelho de João e aqui também. Por isso, meus amigos, ele diz: eu vos digo, não tenhais medo.
a chave, a senha de Deus. Não tenhais medo, porque essa ousadia de vencer a hipocrisia, essa ousadia na pregação, mais do que as palavras, o nosso testemunho pessoal, ela vai gerar perseguição. E muitos irmãos nossos já tombaram por causa da fé, por causa da justiça, por causa do cuidado com a vida. Quantos irmãos mártires, quanto sangue derramado por causa da fidelidade a Cristo. Mas isso não tem problema, porque eles podem matar o corpo, mas não matam a essência, que é a nossa alma imortal. Eles destroem o físico, mas os ideais, a memória, a presença, essa ninguém destrói. A tal ponto que a igreja ensina que o sangue dos mártires é fermento, é adubo para novas vocações. É no sangue deles que as novas gerações vão se formando. É no testemunho coerente de vida. E ele insiste, não temas, não temas. Tema sim aquele que pode lançar-nos no inferno. Aquilo que pode nos lançar no inferno, que é aquilo que vai nos distanciando de Deus, vai nos deixando longe dele. Isso sim nós temos que temer. E são várias realidades que vão nos afastando. Então, o ódio, a ganância, a avareza, a soberba, a vingança, são realidades, a violência, são realidades que vão nos afastando de Deus. O preconceito, o fechamento, o individualismo, o egoísmo, tudo isso vai nos afastando de Deus. E isso nos faz experimentar o inferno. Porque o inferno é isso, é estar sempre afastado, para sempre afastado de Deus, na escuridão, no isolamento total, na solidão total. Porque inferno é isso. Então, quando ele insiste em que nós não tenhamos medo, ele usa dois exemplos muito simples. Os pardais, os passarinhos, que na época eram vendidos por poucos centavos, e os fios do cabelo da nossa cabeça, que são duas coisas quase que nem aparecem em estatística, não é mesmo? Mas para dizer que Deus cuida de todos os detalhes, Deus cuida de tudo, Ele nos carrega nas suas mãos, Ele nos protege, é Ele que nos ampara, que nos consola. Então, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Com essa palavra repetida duas vezes, a senha de Deus repetida duas vezes, nós podemos pensar também quais são os nossos medos. Se temos que nos converter das hipocrisias, temos que nos converter também dos medos e transformar os medos em confiança. Vocês valem mais do que muitos pardais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Se o Senhor cuida de tudo, por que é que não vai cuidar dos seus filhos, Ele que é Pai, dos seus irmãos, Ele que é nosso irmão, do seu templo, Ele mora, habita, está dentro de nós. Então vamos juntos, mais um dia, mais uma jornada, com essa certeza de que o Senhor nos chama de amigos, cuida de nós, nos protege e nos convida sempre, cada vez mais, à conversão. Se puder, hoje, queridos amigos, enviar este conteúdo, esta reflexão, esta partilha aos seus grupos, às suas ligações, aos seus relacionamentos. Se você gostou, quiser deixar o like, quiser deixar o seu comentário, tudo isso vai fortalecendo. E de um em um nós vamos formando uma grande ciranda ao redor da palavra de Deus. Por tudo isso, no seu dia, na sua vida, sua saúde, Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Fiquemos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.